Então, vamos lá? Então, vocês me avisem sobre. Se tiver muito extenso, a gente faz uma pausinha, a gente conclui, tá? Porque senão fica bem puxado até para o vídeo. Fica comprido. Eu me perco um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver a doença de Chagas, como ela é conhecida, e o nome, né? No caso do parasita, que faz, que é um protozoário, a gente está vendo protozoários, ainda unicelulares. Como eles são unicelulares, eles cabem em qualquer buraquinho, né? No organismo, dentro de um inseto, eles são pequenininhos, formados uma célula só, e eles vão se adaptando, eles fazem tudo com essa célula, né? Todas as funções. Então, a gente vai ver por que chama Chagas, é uma doença muito conhecida, né? Vocês já devem ter ouvido falar no fundamental sobre isso, só que agora a gente vai ver com bastante detalhe, né? Sempre soube de como pega, quem é o transmissor, mas nunca se prendeu nem a própria espécie do parasita, né? Então, vamos lá. Ó, primeiro que a doença, o nome da doença Chagas, veio de um cara chamado Carlos Chagas, que era um pesquisador. Então, na época, olha, quando ele identificou a primeira vez a doença, em 1909. Então, o nome dele era Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Ribeiro Chagas em homenagem a ele. Então, ele tinha um grupinho de pesquisadores lá, o Oswaldo Cruz, que é bem famosinho também, e ele estava observando em Minas algumas instalações de ferrovia. Então, ele viu que uma criança, ele começou a observar os doentes, na verdade, né, e a relação que tinha com o inseto. Então, a gente vai ver que ele já identificou logo de cara o transmissor, porque o transmissor tem características que não foi difícil de, de observar, tá? Aí ficou bem conhecidinho ele, ó. Aí, lá no laboratório dele, todo gatinho, com um microscópio monoculator. E dei uma homenagem, até deixei aqui, né, achei legal, porque não é da época de vocês, mas quando eu era criança, eu esse tipo de primeiro aqui, ó, cruzados, pelo tamanho. Tá lá, e a cara dele aqui, ó. Olha que homenagem. Tão importante que ele era, bobear que era uma imagem de um ciclo. Tá ruim, Ana? É que eu acho que eu abaixei um pouquinho agora pra ficar perto da câmera, assim. Tá ouvindo, ó? Oi, melhorou? Eu vou ficar com o celular bem pertinho da boca, tá bom? Tem hora que não. E agora, ó? Melhorou? Tá, então eu vou ficar com o celular mais pertinho de mim, tá? Então, ele foi até homenageado numa nota de 10 mil cruzados na época, tá? Eu peguei por curiosidade. Se eu não me engano, aqui é uma parte do ciclo, ó, que mostra ele já tentando identificar, né, ó, um ciclo parasitário. Top, né? Então, vamos lá. Aí, a ideia é a gente saber que o nome do agente geológico é Trypanosoma cruzi. Olha, presta atenção, que não foi à toa esse cruze aí também, viu? Vem de cruz, do Oswaldo Cruz. Eles pegaram um pouco do nome de um e de outro e colocaram no ciclo da doença. Então, ele tem um agente, né? Que é o nome da espécie. Porém, quando ele entra em algumas regiões do corpo, seja humano, seja animal, seja o inseto, ele ganha esses nomes aqui, ó. Amastígota, tripomastígota e epimastígota. Tá vendo? Essa parte que a gente fala que é mais chatinha dos protozoários, dos hematozoários, né? Cada região que eles entram, eles pegam um nome, tá? Então, aí é a questão da prova que a gente estava falando. Quando tem que estudar, confunde, porque além do nome da espécie, que já é difícil, tem que estudar o nome das formas e onde elas estão, tá bom? Então, quando a gente vê essa referência sobre mastígota, tem a ver com o flagelo, presença do flagelo e onde ele está. Se ele está mais na extremidade do protozoário, se ele está mais do lado, se ele existe. Então, tem essa referência da palavra, tá? Então, a gente vai ver que o A sempre nega a palavra, então não tem a referência do flagelo nessa forma. E não tem que ter mesmo, porque ele está dentro do músculo, no caso do coração, e não precisa se movimentar lá dentro, ele já entrou e ficou lá, né? Garantindo a sobrevivência dentro dessa célula.
tripo é a forma bem mais conhecida do tripanossoma, porque é a forma flagelar, que é onde ele tem aquele chicotinho, né? Bem na extremidade. E epimastígota é um pré-tripomastígota, é uma formação ainda do flagelo, então ele está um pouquinho mais curto, vamos dizer assim. Essa forma é bem importante, porque a gente tem que saber que é aquela que chega na gente, né, na infecção. Quando aparece assim, ó, forma infectante é a forma que chega, tá? E epimastígota é exclusiva do mosquito. Então, é a forma que está dentro do mosquito, que ele é um hospedeiro invertebrado para a gente, e ele faz uma parte do ciclo lá dentro. A gente vai ver que ele precisa passar pelo barbeiro para se transformar de epi para tri, tá? Então, a gente já vai ver isso. Deixa eu só apresentar o barbeiro, né? Barbeiro, nome popular, porque ele fica próximo à bochecha e pica a bochecha da pessoa. Então, ele pica na barba, vamos dizer assim, né? No local de onde ficaria a barba no nome. Ele também tem um nome de espécie que a gente precisa saber. Não é barbeiro, é um nome popular. A gente tem que saber que o nome dele é Triatoma infestans, desculpa. Triatoma infestans. Então, é uma espécie exclusiva, vamos dizer assim, que faz a transmissão. Lá no nosso laboratório tem um meio sem pata, meio sem antena, meio desengonçado, mas tem um lá. Quando a gente voltar, sabia que um dia eu falei, acho que eu vou lá no clube, fazer um vídeo no laboratório, pra gente rever as coisas, né? Nas aulas. Mas tem um estojinho com lá e tem umas outras espécies também, bem parecidas com ele. Ele lembra muito uma barata, assim, o tamanho de uma barata, ele não voa, então ele anda por onde uma barata andaria, né? E nós somos um tipo de hospedeiro, né? Então, essa é a ideia. Eu vou fechar um pouquinho aqui e abrir a nossa apostila para a gente agora ver como que está aqui na apostila, toda essa informação que eu falei. Então, aparece o agente etiológico, tem que saber, né? Então, ó, vamos pensar assim também. Doença de Chagas é o nome popular. O nome mais científico para doença de Chagas é a tripanossomíase, tá? Porque vem do tripanossoma. O agente etiológico, a gente já falou, Trypanosoma cruzi, o nome da espécie dele. Uma parte do ciclo, olha lá, vai estar dentro do inseto, que é um triatomídeo, ou Triatoma infestans. Então, esse é um inseto, tá? Aqui ele fala, né, passa por uma fase intracelular dentro do inseto. A gente já vai falar dos ciclos, mas os ciclos é legal saber que são dois hospedeiros, isso vocês já sabem, né? O que é. E aí ele já vai entrar no ciclo, que é o que está lá no slide para gente. Aqui está de uma forma texto, né? Ó, como eu falei para vocês, é uma historinha mesmo. Então tem uma história, com parágrafos e tal. Lá no nosso slide, ele está de forma esquema, né? Vamos dizer assim. E aí talvez fique, não sei se fica mais fácil para vocês ou seria a mesma coisa. Então vamos voltar lá. Essas formas aqui, ó, não apareceu ainda na apostila, depois ele vai aparecer, tá mais para baixo, vê se vocês acham. Peraí. Ele já citou. Na apostila já vai citando dentro do próprio ciclo, né? Ó. Ele aparece aqui, ó, tripo, né? Tripo, e aí quando tá no mosquito, epi. E a mastígota quando a gente vê a presença dele dentro do coração, tá? Então vamos voltar aqui, por exemplo. E aí, o ciclo. Então, dois hospedeiros, tem a fase aguda, que é sempre o início de qualquer doença, a gente fala fase aguda. É porque é o início dos sintomas, o início ou sintomas mais agravantes, o início da infecção, primeira resposta imunológica, que é a primeira vez que pegou. Então, é a fase aguda, é a fase que, assim, você tem que passar e o seu sistema imune tem que responder, te protegendo e eliminando o invasor. Se o sistema imune não responder bem, então a gente fala assim, ou a fase aguda você se recupera e cria imunidade, ou você morre. Tem duas opções. Se você se recupera, você cria imunidade, né? Mas não impede de você ainda estar desenvolvendo a doença em si, tá? Ainda em processo de doença. Se a doença é recorrente, uma doença recorrente,
Então, a gente fala que você entra na fase crônica, uma fase crônica de doença. Ah, minha dor nas costas é crônica. Quer dizer que ela nunca vai ser curada. Ela não te matou, mas ela vai seguir, né? O curso dela. Então, a gente vai ver que a fase aguda é início da doença, quando um parasita chega. Ele pode ser agravante? Pode, para crianças, idosos, como a gente sempre fala, pelo tipo de imunidade. Mas, geralmente, ele não causa morte na fase aguda. O Chagas, ele é mais grave na fase crônica, que é quando você arrasta o Chagas para a vida toda. Então, ele vai se ocupando do seu coração a vida inteira. A gente vai ver que é uma doença, assim, ó, extensa, né? Então, vamos falar um pouquinho quando tá no homem, quando chega no homem. Então, fala que o Triatoma infestans, aqui, ó, né? O barbeiro vai picar o homem, porque ele precisa de sangue. Ele precisa repassar o sangue para ele. Ele vai chegar nessa forma, tripo, é a forma infectante. E aí, só que ele vem por onde? Ele tá nas fezes do barbeiro. Ele não tá na boca do barbeiro, na probóscide, né? Da picada, né, do barbeiro. Ele tá nas fezes. Então, quando o mosquito tá fazendo repasse sanguíneo, ao mesmo tempo ele tá defecando. Ele faz a mesma coisa, se alimenta e defeca no mesmo momento. E esse hábito dele fez com que, na hora que eles vão embora, o parasita que está nas fezes entra no orifício que ele chupou o sangue, que virou um furinho, e a pessoa coçou e arrastou ali, entendeu? Então, essa é a pegada, tá na fezes do barbeiro. Por isso que foi fácil do Carlos Chagas conseguir identificar, tá? Porque o mosquito não voa, então é mais fácil, ele é grandão, é mais fácil. E assim, a presença no rosto, na hora que a pessoa está dormindo, ou no corpo em si, fez com que observasse que ele defecasse também. Então, a gente vai ver isso no diagnóstico, como foi interessante o Carlos Chagas, a observação dele. E aí vai lá entrar, né? E aí, nesse local, ela vai se transformar lá, ó. Ela perde o flagelo de tripo e vira amastígua, que ela vira como se fosse uma célula sem flagelo. E ela vai se multiplicar. Ela pode até se diferenciar de novo em amastígota, se ela sair de uma... Quando ela entra numa célula, ela fica amastígota. Quando ela está circulante, vamos dizer assim, no sangue, em líquidos, ela ganha flagelo para ser mais rápida, né? Então, aí a ideia é que entra e sai da célula vai ganhando esses nomes. Aí, o que que ela pode fazer? No sangue, ela pode A, atingir órgãos, tecidos e sempre renovando o ciclo dela celular, divisão binária. B, pode destruir, além de, né, destruir, ser destruído pelo nosso processo imunológico, como a gente falou, que é o que a gente quer. Ou outro barbeiro pegar ela, a tripo, quando estiver no sangue, e levar como um ciclo que não tem fim, né? Então, as três hipóteses acontecem. E aí, no barbeiro, o que que acontece? Seria uma sequência aqui, gente, ó. 6, né? 7. Os triatomídeos, que é o barbeiro, eles podem se infectar, né? Então, vamos dizer assim, que é a fase C aqui. Outro barbeiro chegou, não estava contaminado, mas ele se contaminou no homem. Então, ele pega do homem, é para mostrar as duas hipóteses. Quando ele está fazendo o hematofagismo, que é a mesma coisa que repasto sanguíneo, tá bom? Fazendo hematofagismo, comendo sangue. Fagismo, hemato. E aí, no intestino do mosquito, essa fase dele, de tripo, vai virar epi. E ele vai se multiplicar também por um processo simples dentro da cavidade, como seria a cavidade digestória do mosquito. Então, enquanto ele vem aí ele está vindo pela boca do mosquito, vai passar pela cavidade digestória do mosquito, vai se multiplicar. Quando tiver no intestino, ó, quando estiver na parte, ó, no reto, seria um final intestinal do mosquito, ele vai virar tripo, porque ele precisa sair pelas fezes do mosquito ou urina de forma infectante de novo, porque aí a gente chega aqui, ó, de novo, tá vendo? Então, ó, de 1 a 9 é um ciclo, tá? Aqui, de uma forma ilustradinha para a gente entender. Ó, a gente falou da ideia de chegar, do homem, né, ter as formas tripo, circulantes, e tentando invadir as células. Quando invadem, perdem esse flagelinho, ó, tá vendo aqui que eu falei, ó? Esse é o flagelo que ele bate e anda, que é a forma tripo, tá?
ela vai invadir e ficar assim, redondinha. Invadir células e vão se reproduzir, tal, 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 se multiplicar. Quando sai, fica assim. Quando entra, fica redondinho. Então, esse ciclo fica dentro do corpo do humano. Todas as células que ela vai invadindo, ela vai se reproduzindo. Mas a gente vai falar por que que ela gosta do coração. Já, já. Peraí. Ela não é romântica, esse parasita. É safadeza, tá? Então, ela fica entrando e saindo, reproduzindo, tá? E quando está circulante, é a forma infectante, porque fica disposto até para um próximo mosquito. É o que ele quis dizer. Se a pessoa tem, vai estar circulante. Quando o mosquito pica, esse homem, ele vai trazer essa forma para ele, que vai se multiplicar e vai se transformar em epi, que é uma forma um pouquinho ainda jovem, vamos dizer assim, uma forma ainda diferenciada, não é uma forma complexa igual a tripo. Vai se reproduzir, quando estiver perto do reto do mosquito, vai virar tripo, ficar disponível, né, de novo, para conseguir passar para um novo homem. Então, a ideia é, tem um ciclo dentro do mosquito e tem um ciclo dentro do homem. O ciclo dos dois aparece a forma tripo, mas a forma amastígota é exclusiva do homem e a forma epimastígota é exclusiva do mosquito, ok? Que uma outra imagem, talvez alguém se identifique melhor com essa imagem, que mostra o lado de cima, o ciclo do mosquito, e o lado de baixo, o ciclo no corpo humano, ou em outros animais vertebrados, tá? Então, quando tá aqui, ó, tá mostrando até, ó, que bonitinha essa imagem, ó. O tripo entrando na cavidade do mosquito, passando por epi, reproduzindo e saindo tripo de novo. Aí ele mostra aqui em cima, aqui, ó, tripo, tripo, né? Mas aqui no meio ele mostra a reprodução como se fosse epi, né? E aí ele mostra aqui, ó, que aqui ele tá sugando uma tripo e aqui ele tá defecando uma tripo. Ó, o cocôzinho, né? Mostrando a unha do homem, ó, tic, tic, entrando tripo. Aonde vai entrou? Tá no sangue. Quando entra numa célula, vira a mastígota. Quando sai, vira tripo, né? Então, essa fase de ser infectante, ó lá, tá essas bolinhas vermelhas aqui, gente. Quer dizer sangue, é hemácia, glóbulo vermelho, ó. Tá mostrando aqui, tá vendo, ó? Pra mostrar que quando cai no sangue, é circulante, é infectante, tá? E aí o mosquito tá mostrando até a boquinha do mosquito aqui, ó. Injetado no homem para sugar, tá? Então, tá mostrando lá, fezes contaminadas, 2, penetram na pele, 3 e 4, dentro da célula mastígota, 5, liberação de novos tripos, aqui, ó. 6, repasso sanguíneo do barbeiro, e aí é como se esse barbeiro não tivesse nada e pegou, nesse momento, a tripo, e se contaminou e vai fazer a reprodução interna, tá? Então, cada um vai se adaptar um pouquinho melhor ao seu jeito de enxergar o ciclo, enxergar as questões. No texto, ele vai descrever isso como uma história mesmo, tá? Então, até essa imagem eu deixei aqui, mas aqui vai contar, ó, no caso do homem, olha lá, ele fala, ó, que a forma infectante, a forma, a forma infectante é a tripo, tem que saber, chega no homem, ó, como? Eliminadas nas fezes, ó, na urina, tá? Então a gente vai ver que não vem pela boca do mosquito, ele vem pelas fezes. E vai lá, vai interagir com o sistema imunológico, com células do sistema imunológico, né? Fagocitário, sistema macrofágico do. Seria a parte imunológica, não precisa nem saber o que é isso aqui, tá bom? Porque ele não fica só nessa intenção, ele fica entrando em célula que ele quiser. E aí ele, quando entra, é legal saber que ele precisa virar essa forma e se multiplicar. E aí ele fica na corrente sanguínea, como eu coloquei lá para vocês, o A, B e C, ó, faz as opções dele. Na verdade, ele pode fazer as três ao mesmo tempo, né? E depois mostra também o ciclo do barbeiro, que é quando ele, ó, ele ingere a tripo e vira epi, tá? Vão se reproduzindo, lá, que eu já falei. No reto vai virar de novo, ó, para pegar outras pessoas, ok?
O que eu não falei até agora é por que que ele para no coração. Mas a gente já vai falar. Então, transmissão. Pelo vetor a gente está vendo agora, mas tem como ser por sangue contaminado, você tomar uma bolsa de sangue que não foi feita uma pesquisa de Chagas, e mamãe congênita, então passa pela placenta quando a mãe está gestante. Quando a gente se pica, se machuca com agulha de um sangue contaminado, em fase aguda, lógico, né? Transmissão oral é bem interessante, a gente já vai ver. Que seria que você ingerir o parasita. Não é difícil, porque pensando que está nas fezes dele, né? Coito seria no ato sexual, tá? Transplante também. Então, o órgão transplantado contaminado vem com parasita, tá bom? Então, vamos ver o slide como que tá? Acho que tá igual. Ó, então a ideia aqui, a maior importância é essa do mosquito, tá? Não é as outras. Vamos dizer assim, a maior porcentagem de acontecer é com mosquito, ainda. Então, existem falhas entre a vida nossa e a do mosquito. Ele está presente na nossa região, onde vivemos. Não é comum onde a gente vive, mas você vai viajar para o norte, nordeste, você teve aluno uma vez que falou para mim que viu e identificaram para ele a pessoa que ele foi viajar, passeio, férias, e até uma pessoa da cidade que ele estava falou: Olha o barbeiro, estava andando na calçada. Né? Terra batida, lugar simples, e às vezes lugares bonitos, né? Porém, assim, simples e que os outros animais ficam presentes dentro da região urbana ali, da cidade, da comunidade. Então, é comum ver animal barbeiro como se fosse uma barata, vamos dizer assim. A transfusão é a maior importância também, porque tem que fazer o teste. Mãe e filho tem que estar preocupado. E olha a contaminação que eu falei. Aqui tem até o açaí, né? Que ninguém vai querer mais comer. Por que a gente fala do açaí? Porque o açaí e a cana-de-açúcar são produtos que a gente encontra nessa região que a gente falou, nessas regiões, né? Que são regiões que têm uma agricultura, né, característica, e um ambiente rural, tal. E aí o procedimento com açaí geralmente é a coleta, ele é uma frutinha escura, da cor do barbeiro, vamos dizer assim. Então o barbeiro pode ficar no meio e não ser visto, e na hora de ser triturado, ele ser triturado junto, e aí as fezes dele saem do corpo e contaminam o material. Então tem estudos que mostram que ele pode ter, tem alguns parasitas que resistem ao congelamento do açaí e ao processamento. Então, o que acontece? Existe uma vigilância em relação a isso. Aonde é coletado, quem trabalha com esse tipo de material e processa, passa por uma verificação. Então, não é tão comum a gente comer agora, né? Mas se você vai, às vezes, para uma região assim, come de forma mais natural, você pode sofrer mais consequências do que aqui nos centros que a gente compra o negócio já processado. Tá bom? Então, não se preocupe. E a cana é a mesma coisa, só que a cana acho que é mais fácil, porque a cana é clara, ela não é escura, na hora que vai passar na máquina para esmagar. Dá para ver, então a cana também pode ser a cana de açúcar, tá bom? A fase aguda pode ter uma fase sem sintoma nenhum, que é mais comum, ou pode ter sintomas que o médico vai identificar que é, ó, sinal de Romanã, é onde o barbeiro pica, fica inchado, tá? Também conhecido como chagoma. Aí vai dar febre, algumas coisas, e em consequência, se é uma criança, se é uma pessoa com uma idade mais baixa. Quem sobrevive dessa, olha que horror, vai entrar na fase crônica. Pode levar até 30 anos, tá? E não dá mais para ver a fase, não é tão mais comum ver o tripo circulante, ele fica mais já mais dentro das células do corpo do que fora, porque a intenção dele já é mais se instalar mesmo, né? Então ele não fica naquela dominância ainda de tecidos, então ele já começa, já dominou tudo, vamos dizer assim. E no caso domina todo o coração, tá? Isso pode levar até 30 anos, essa fase crônica. A pessoa morrer depois de 30 anos. Que aí o coração fica gigante, que é o que a gente conhece, e aí ele tem uma insuficiência, tá? Aqui na imagem mostra opa, o que é o chagoma, é um inchaço, sinal de Romanã, né? Um coração gigante, um parasita aqui no meio das hemácias dos glóbulos vermelhos, mostrando que a gente consegue ver no sangue, na fase aguda, tá? Então, na fase aguda lá, ó, a gente pode fazer uma gotinha de sangue e ver o parasita.
Já na fase que passa aguda, só vai ter anticorpos, você não vai ter mais como ver o parasita, ele já saiu da circulação, ele está dentro das células. Então, você vai ter que pegar o soro do paciente e fazer um teste para ver se ele tem anticorpos contra, porque a fase crônica é depois, né? E o xenodiagnóstico foi o método que o Carlos Chagas conseguiu achar esse ciclo todo. O que que ele fez? Ele apertar, faz o mosquito se alimentar, né? E a ideia é que quando ele defeca, você pega esse material e olha no microscópio. Foi isso que o Carlos Chagas fez na época. Olhou no microscópio e viu uma imagem que é bem parecida com isso. Aqui tá curado, né? Mas aqui, ó, os glóbulos vermelhos e o parasita aqui no meio. Ó, aqui, ó, dois parasitas, dois, tá? Então, isso a gente está mostrando para ver como é a referência do tripo na fase aguda no diagnóstico curado por Guinness, certo? Que é mais difícil. Ó, outras imagens. Aqui, quando ele é amastígota, ele perde o flagelo, tá dentro de alguma célula muscular. Esses núcleos escuros aqui é núcleo celular, tá? Isso aqui é citoplasma da célula, célula muscular. Mas quando ele invade uma delas, ó, aqui é lâmina de hemato mesmo, ó. Quando você faz, olha isso aqui, esse foco, quanto parasita tem? Senhor, né? Então, assim, aqui é para a gente ver a referência do diagnóstico, que é importante fazer em todas as doações de sangue, dois métodos diferentes para ver se não vai dar reagente. Tem a imunofluorescência, que vou ver essa imagem, que é linda, e os outros vão medir os anticorpos, tá? E uma profilaxia, que seria cuidar das casas de pau a pique, que é onde o barbeiro gosta de se instalar, que é aquela casa de palha, madeira, ou passar os inseticidas na casa, na região, olhar, né, essas referências, e principalmente as bolsas de doação de sangue. O tratamento, ela não há cura definitiva, então tem como pegar na fase aguda e tomar esses medicamentos e eliminar. Só que geralmente quando a pessoa, como a maioria das pessoas não tem sintomas, é difícil de saber que ela tá com Chagas, só vai saber depois, quando ela já tá, de uma certa forma, na fase crônica e não dá para ver dentro das células mais, né? Tá? Então, voltando na apostila, a gente já vai grifar aqui, tá? Então, ó, tem a fase aguda e crônica. Na ideia, eu não vou nem grifar. Eu acho interessante vocês, aqui na apostila, ler. Porque se não ler tudo, não vai entender, né? O passo a passo lá, porque lá está resumindo. Então, é melhor saber que existe um ciclo e ele é importante ser identificado, tá? Diagnóstico a gente já falou aqui. O médico pode ver a parte clínica, ó, algumas alterações, só que a maioria não tem. E aí, a fase laboratorial, que nos interessa muito, é ver lá, ó, esfregaço, né? Xenodiagnóstico é aquilo que a gente falou das fezes. Sorológico é para ver anticorpos, e tem esses métodos, tá? E ainda tem como pesquisar até o DNA do parasita, certo? Aqui aparecem umas imagens para vocês também, ó, como a gente vê numa lâmina de hemato, de sangue. E as ideias que a gente falou para prevenção. Vacinação está em estudo, tá? Ainda não se chegou a uma vacina, tá bom? Então, a gente aqui finaliza o Chagas, doença de Chagas. Vou parar a minha gravação. Falei.